quando percebi que eu estava entrando como estudante de jornalismo, pisando naquele chão que a minha mãe limpava com vassoura, com pano, mas eu estava ali para sentar numa cadeira e aprender. Isso mudou minha vida. É isso que faz educação. É isso que fazem as cotas. Sou Cris Gomes, tenho 41 anos, sou jornalista, trabalho em TV há 18 anos, sou formada pela primeira turma de cotistas da UERJ e trago comigo sempre o combate ao racismo, né, a visão antirracista do mundo de sociedade, de Brasil, como um parâmetro de vida e trabalho. Eu acho que é assim que eu me defino, bem resumidamente. Bom, eu sou nascida, criada até os 20 anos aí no Morro de São Carlos, no Estácio. Sou da época em que o bandido botava a arma para trás para a gente passar. Sou da época em que bandido tinha 30 ou 40 anos. E por que eu digo isso? Porque o nosso contato com a violência, quando você é uma pessoa de comunidade, ele é diário, o tempo todo. Uma pessoa que mora no morro, uma criança, ela já sabe identificar o calibre da bala, sabe identificar se está perto ou se está longe, se é polícia ou se não é. Então, isso se cruza tanto com a sua existência que muitas vezes, só quando você sai de lá, foi o que aconteceu comigo, que você vê o quanto que a sua história é marcada pela violência. A gente normaliza o que não é normal, né? O que na verdade não é normal. Você se adequa àquele local que você vive. Então, eu tenho orgulho da minha origem, mas não romantizo, porque nenhuma criança devia ter que pular um corpo estirado no chão para poder ir para a escola, como eu fiz, não uma nem duas vezes. Nenhuma criança deveria saber o que é acordar de noite com um tiroteio crivando de bala a sua janela do quarto, como aconteceu comigo, assim. Então, a minha memória afetiva de onde eu nasci, eu tive lá agora há pouco tempo fazendo uma orientação, uma palestra num curso pré-vestibular, a minha relação com esse lugar e a minha memória afetiva é de muito respeito, muito carinho por aquele chão, mas não pelas coisas que eu vi ou que eu vivi, né? Eu sou filha de uma mãe solo, como tantas e tantas pessoas no Brasil, especialmente pretas, são. Sou a segunda filha de 3. Meu pai sai de casa quando a minha mãe está grávida da minha irmã mais nova, da terceira filha. E aí minha mãe se vê tendo que se virar, né? Como todo mundo. E aí vende bolo, faz faxina. Passei fome, passei muita fome. A minha infância é marcada por várias situações, lembranças muito doloridas em relação a isso. Eu lembro da minha irmã de 2 anos e desmaiando de fome, porque a gente não comia 2 dias. Eu lembro da minha avó materna, mãe da minha mãe, trazendo comida do lixo mesmo, assim. Eu lembro do cheiro até hoje, embrulha o estômago. O cheiro de carne passada que ela tentava cozinhar e escaldar para que a gente tivesse o que comer. Cresci no barraco da minha avó, depois meu pai fez um cômodo, literalmente era um cômodo sem banheiro. E dali ele foi embora e minha mãe teve que tocar a vida com a gente, com as dificuldades, com as necessidades todas, com a vida o tempo todo atravessada pela violência, pela necessidade, pela fome. Então eu tenho lembranças de infância, assim, que eu digo que são muito boas, até os 5, 6 anos, que foi até quando eu tive meu pai presente, que ele era o mantenedor da casa até então, e acaba sendo levado pelo alcoolismo. Escolher estudar não é a melhor opção, não vou dizer a melhor, vou corrigir aqui. Escolher estudar não é a opção mais fácil para quem é pobre, porque basicamente você tem necessidades muito imperativas que te exigem trabalho, exigem que você seja uma pessoa que leve dinheiro para casa. Eu trabalho desde os 12 anos. E muitas vezes eu pensei em desistir, porque não é fácil você trabalhar em 2 empregos
ir estudar à noite, chegar em casa não poder subir para casa porque teve um tiroteio que morreu alguém e mandaram parar as combis para subir, ninguém sobe, ninguém desce. Cansei de dormir sentada no pé do Morro de São Carlos, esperando amanhecer o dia, esperando liberarem o caminho para passar, nem sempre liberavam. Então, não foi fácil, não foi simples, não é a opção primeira que você tem na sua vida quando você tem uma realidade muito dura. Eu, muitas vezes, escolhi não levar carne para casa e juntar dinheiro para pagar o pré-vestibular, para que eu tivesse alguma chance de obter uma vaga numa faculdade pública, porque era o que eu poderia ter como visão de futuro. Faculdade pública, não tinha nenhum dinheiro para pagar a faculdade particular. E muitas vezes eu me culpei por isso. Me culpei por ser uma pessoa que não estava dando mais dinheiro ainda do que eu dava em casa, porque eu tinha que guardar dinheiro para pagar um pré-vestibular particular. A educação, ao mesmo tempo, para mim, foi a minha salvação. Sempre foi a minha tábua de salvação. Eu sempre gostei muito de estudar, mas tive muitos problemas com a escola, muitos atravessamentos de racismo, porque uma pessoa preta, com frequência, ela é apresentada ao racismo na escola, na convivência escolar. Então, isso aconteceu tanto com colegas, fui chamada de macaca, cabelo duro, beiçuda, cabelo de bombril, isso ao longo de todo o ensino, hoje conhecido como ensino fundamental. Só no ensino médio que eu tive um respiro, assim, na minha vida escolar do racismo. E sem contar o quanto é dolorido você aprender a história da pessoa preta na escola pelo viés da dor. Eu lembro que eu estava na sexta série, na época, né, chamava-se sexta série, e a professora começou a mostrar uns slides de pessoas negras escravizadas sendo torturadas. Aquilo foi me dando um bolo no estômago, foi me dando uma mistura de que eu não sabia exatamente definir na época. Devia ter uns 12 anos, por aí, eu acho, 12, 13 anos. E eu fui para o banheiro, porque eu precisava respirar, eu não conseguia respirar. Então, a experiência escolar, ela pode ser bastante violenta para uma pessoa preta, ela pode ser bastante adoecedora, e ela pode, inclusive, afastar a pessoa da escola, porque não é, com frequência, e pelos relatos que eu escuto, não é um ambiente acolhedor das nossas dores e de quem nós somos. A minha relação com os colegas era um pouco complicada, porque eu fui uma criança que amadureceu muito cedo, por causa da vida, né? Eu adulteci muito cedo. Então, a minha visão, enquanto as pessoas tinham preocupações de infância e de adolescência, a minha preocupação era como é que eu ia sustentar minha casa. Eu estou falando isso de um lugar de uma pessoa com 10, 11, 12, 13 anos, assim. Então, eu sempre me senti um pouco deslocada do ambiente dos meus colegas, do grupo a que eu pertencia na época. Convivia, né, a gente tinha ali interações, festinhas, aquela coisa, né? Mas eu, por exemplo, do ensino fundamental, eu só guardo uma amiga, que é inclusive a minha amiga mais antiga, que é do Morro de São Carlos, que me acompanhou no ensino médio. Eu venho a fazer amigos que permanecem comigo até hoje, mais tarde, no ensino médio mesmo, que é onde eu encontrei um ambiente de acolhimento e respeito, assim, de histórias correlatas de vida, e até então eu realmente me sentia um pouco distante dos colegas de turma, mesmo negros ou não negros. Eu brinco dizendo que há controvérsia sobre como o jornalismo entrou na minha vida, a ideia de ser jornalista, ela surge para mim. Na minha cabeça, ela vem de uma forma muito metódica e objetiva de, na hora de pensar, eu vou fazer faculdade, eu vou passar em quê? Em que eu consigo passar? E com o que eu consigo sustentar a minha família e tirar a minha família da miséria? Na minha cabeça, esse é o primeiro pensamento que eu tenho quando eu vou escolher uma profissão. Porque a pessoa pobre, ela não tem tempo de dar tiro errado. Ela não tem tempo de, vou tirar um sabático para pensar o que eu quero, o que eu vou fazer da vida. Vou fazer um ano dessa faculdade aqui, depois vou trocar. Então, foi muito objetivo assim, o que eu consigo passar no vestibular, o que eu consigo estudar e em pouco tempo conseguir um estágio e um bom emprego e onde haja uma boa empresa para trabalhar. E, logicamente, eu pensei no que eu tinha talento, né? Para que eu tinha talento? Eu gostava de escrever, eu escrevia bem. Eu sempre engasguei quando eu ia dizer. Eu sempre soube me expressar muito bem, olha bem. Eu sempre soube me expressar muito bem, sempre fui muito elogiada pelos professores por causa disso.
E eu falei, cara, eu vou para um viés onde a palavra seja aquilo que vai me abrir portas, né? Palavra escrita, palavra falada, a comunicação. E aí pensei em história, porque eu sou muito apaixonada pela história, por processos históricos e transformações. Pensei em jornalismo, pensei em psicologia. História, eu falei, meu Deus, eu vou ser professora. Não acho que eu vou conseguir ter alguma chance de só como professora, em pouco tempo, tirar minha família da situação que ela está. Eu preciso de alguma outra coisa. Aí pensei a psicologia, mas tinha a barreira da química, né? Porque a gente, quando estuda em escola pública, você tem problemas sérios com matérias física, química e matemática. Eu digo em questão de professor mesmo disponível. Então, boa parte do meu ensino fundamental e médio eu não tive professor dessas disciplinas. E aí eu pensei, bom, acho que a comunicação pode ser esse caminho. E dentro do que era possível na comunicação, o jornalismo me encantou ali. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, a minha mãe diz que quando eu era pequena e tinha 10 anos, ou sei lá, 8 anos, virava para ela e falava, mãe, quando eu crescer eu vou ser igual a Glória Maria. E memória de mãe a gente não contesta, né? Eu não lembro disso, mas é uma coisa que ela reitera e... Então é isso, fico com a minha mãe. Eu que era pequena e queria ser igual a Glória Maria. Eu lembro que eu já estava no processo de estudar, juntar dinheiro, fazer o curso pré-vestibular, porque eu juntei dinheiro durante um ano para no ano seguinte conseguir ter o suficiente para pagar o curso, né? E nesse processo eu estava muito preocupada com como é que ia ser, conseguir passar, não conseguir. E enquanto eu já estava estudando, surgiu o anúncio da política de cotas da UERJ, que foi a primeira faculdade do Rio de Janeiro, a segunda do Brasil a implementar a política de cotas. E eu tive na minha cabeça a certeza de que seria ali a minha virada de chave de vida, que seria a minha oportunidade para fazer um futuro diferente. Eu lembro de eu ter falado com alguns amigos na época do Morro de São Carlos, da escola, gente, faz vestibular agora, porque essa política de cotas da UERJ, quando ela surge em 2002, ela é para alunos negros e estudantes de escolas públicas. Então eu falei, gente, vamos, e as pessoas desacreditadas, né? Porque é curioso como para pessoas periféricas, pretas, alunos de escola pública, a faculdade ela nunca é a primeira possibilidade ou uma certeza. O aluno de escola particular, ele automaticamente tem que ir para a faculdade, ele já cresce com isso na cabeça. E a gente de escola pública não, assim. E aí não consegui convencer ninguém da minha turma a fazer o vestibular naquele ano, infelizmente. E fiz a prova e eu olhei aquela oportunidade com muita gratidão, mas ainda sem entender naquele momento a importância do que estava acontecendo. É quase que quando você está vivendo um momento histórico, que você vai ter uma ideia dele depois que você se afasta um pouquinho. Quase como você está pintando um quadro e você está muito próximo dele e você não tem ideia do que está sendo pintado ali. E depois que você se afasta, você fala, cara, olha, tem nuances aqui que eu não tinha entendido, que eu não tinha visto. Então, quando eu entro para a faculdade, lembra, eu sempre fui essa pessoa com a cabeça e o foco em tirar a minha família da miséria. Foi isso que direcionou toda a minha vida, toda. Minhas decisões, minhas escolhas, minhas rejeições a certas opções que eu tinha de caminhos, tudo foi sempre focado nisso. E quando eu entro na faculdade, eu entro desesperada para terminar a faculdade. Isso eu te digo porque, assim, foi um período ainda complicado da minha vida, que a minha irmã morre quando eu estou cursando faculdade. Então, as minhas lembranças da UERJ mesmo, de viver a questão enquanto cotista, elas não são muito vivas no sentido de posicionamento político, enquanto mulher preta. A gente não tinha coletivos, quer dizer, havia coletivos lá, mas não havia a divulgação como há hoje, a multiplicação como há hoje. O processo de apoio aos cotistas, ele vem já no meu final da faculdade, que foi uma bolsa que a UERJ deu, percebendo que muitos alunos estavam com dificuldade por questão financeira e não por vontade. O nosso desempenho enquanto cotistas era superior à média da faculdade geral sempre, do início ao fim. A UERJ fazia pesquisas sequenciais para monitorar isso, e
nunca houve problema de desempenho, mas houve alguns choques, assim, com alguns professores. Eu lembro que eu tive uma aula com um professor que ele estava falando sobre cultura popular periférica, e ele falou durante uma hora, e eu falei assim, professor, desculpa, eu não consigo entender como é que isso se aplica na comunidade onde eu moro. Porque a nossa relação com a cultura não é essa. Aí ficou começando a falar, e basicamente ele não aceitou o meu entendimento do que era a cultura no lugar que eu frequentava. E ele estava falando de cultura popular periférica, usando exemplo de comunidade que eu não reconhecia, porque era uma visão de alguém de fora sobre uma coisa de dentro. Hoje eu vejo isso. E, enfim, não tivemos uma boa relação. Assim como esse professor, alguns outros, houve algumas questões e que me fizeram pensar, cara, isso aqui é um lugar pelo qual eu preciso passar para chegar ao objetivo, que é me formar e conseguir um emprego. Então eu fiquei magoada com a faculdade, eu confesso, porque eu não tive acolhimento. As minhas questões enquanto pessoa periférica, mulher preta, não tive acolhimento. Assim, era um grupo docente que não estava muito preparado para o que eles iam receber ali, né? E alguns não estavam dispostos à troca, estavam dispostos a verter conhecimento, né? E na minha visão, conhecimento é troca, é mão de ida e mão de volta. E isso me afasta um pouco da academia durante muito tempo, tanto que eu venho voltar para a faculdade agora 16, 17 anos depois. Mas hoje, olhando para lá, conversando com o meu psicólogo, eu falava muito sobre essa frustração de, cara, eu acho que eu queria ter feito mais, queria ter lutado mais, queria ter me posicionado mais naquela época. E ele virou para mim e falou assim, você estava existindo. Você estava sendo a primeira turma parte da primeira turma de cotistas negros, isso é gigante. Só houve a segunda, porque houve a primeira. E é isso, a gente não tem muito bem o parâmetro desse momento histórico que a gente estava vivendo ali, assim. Mas hoje eu vejo com muito carinho, muito orgulho, quanto isso foi transformador para mim e para milhares de pessoas que vieram depois. Quando eu estava estudando, eu já fui focando nas empresas que eu poderia trabalhar, né? Muito focada no que eu gostaria de fazer, mas no que poderia me abrir portas, né? Possibilidades. Eu sempre gostei muito de rádio, mas eu via que a questão do rádio tinha uma questão complicada em relação a salário. Então, quando eu começo a pensar a profissão, depois de já estar na UERJ estudando, né? Buscando estágio, a gente vai para a empresa maior, para o maior grupo, que no Rio de Janeiro é o Grupo Globo, né? Rádio, Sistema Globo de Rádio, Globo News, né? TV Globo, enfim, é toda a holding ali envolvida. Então, eu foco muito a minha visão de profissão para esse local. E dentro dessas opções, eu busco a TV. E aí, para quem, falando para quem estuda, né, jornalismo, para você acessar as vagas do Grupo Globo, você passa por um processo chamado estagiar. E eu passei por esse processo uma vez, não fui escolhida, apesar de avançar bastante nas etapas, e na segunda vez, mais uma vez, também não tinha sido escolhida. E aí, um mês depois, estava em Cabo Frio, e me liga a pessoa do RH e fala, oi, Cris, tudo bem? Eu falei, oi. Ela fala assim, você ainda está interessada na vaga? É porque a pessoa que a gente tinha escolhido teve um problema e tal. Eu falei, claro. E ela vira, então tá ótimo, você vem amanhã. E aí eu estava em Cabo Frio, muito na aba dos amigos, que eu não tinha nenhum dinheiro, né? R$0. E eu tinha ido de carona, e eu não tinha dinheiro para voltar, essas pessoas não iam voltar. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou ser muito honesta com você, eu não tenho R$1 para sair de Cabo Frio agora. Se só puder ser amanhã, eu dou meu jeito, nem que eu peça carona na rua. Mas se você puder esperar e puder ser na sexta, que a gente retorna e eu consigo... Ela falou, não, com certeza, por favor. E aí eu respirei fundo, olhei, eu lembro que eu estava na frente do mar, assim, quando eu recebi aquela ligação, e tem momentos na minha vida em que alguma coisa me toca e eu sei que aquilo é uma virada de chave. Foi assim quando eu entrei na UERJ, foi assim quando eu recebi essa ligação para trabalhar na Globo, inicialmente como estagiária. E eu olhei e eu falei assim, isso vai mudar a minha vida. E de fato mudou. Antes disso eu tinha feito alguns estágios como assessoria de imprensa, mas não era muito a minha onda, não. Eu sempre quis trabalhar em redação.
E aí, quando eu chego na redação, eu chego através de uma pessoa que tinha essa visão do que hoje se difunde como diversidade, né? Que é o Juarez Passos. E ele sempre focando em, se eu estou aqui cobrindo o Rio, eu preciso ter pessoas do Rio todo, para além da Zona Sul. Então eu quero gente de Campo Grande, eu quero gente de comunidade, eu quero branco, eu quero preto, eu quero amarelo, eu quero todo mundo que possa me trazer um cardápio do que é o Rio. Eu não quero o Rio que eu acho que é, eu quero que as pessoas me digam que Rio é esse. E através dele, pelo impulsionamento que ele me deu, eu me expando ali e vou trabalhando em produção, apuração, fui subchefe de reportagem durante muito tempo. Atualmente sou editora de texto e consegui, dentro do telejornalismo, trabalhar numa gama enorme de funções, de programas, desde programas de rede, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, jornais locais, RJ1, RJ2, Bom Dia Rio, Globo News alguma coisa também, mas basicamente eu sou uma telejornalista, né? Jornalista de TV. Nesse tempo todo, a minha experiência 99% do tempo foi em TV. E aí, dentro do telejornalismo, trabalhando com algumas produções especiais, eu consegui ganhar um Emmy. Sou parte da equipe que ganhou um Emmy pela cobertura da retomada do alemão, como assim chamaram as autoridades na época. Isso foi em 2010, a gente ganhou o prêmio em 2011. E ganhei muitos prêmios internos, mas ganhei também agora mais recentemente um prêmio Sambanet, que é um prêmio do mundo do carnaval, que eu recebi com um enorme carinho por uma série que se chama Onde Nasce o Samba, que o objetivo era mostrar as comunidades das escolas de samba, né? Que lugares eram esses, que favelas, bairros, periféricos, quem são as pessoas que botam uma escola de samba de pé. Então, eu trago comigo sempre essa semente germinando da cultura, da força da periferia. Você ser uma jornalista preta é você saber que muitas vezes você vai ser questionada sobre quem você é, de onde você vem, qual o seu objetivo, muito mais do que qualquer outro colega seu. Então, quando eu fazia, sobretudo, produção de rua no início da carreira, que a gente chega em delegacia, você chega perto de autoridades para falar, e você sempre tem a barreira, né, da pessoa quando é uma autoridade, a pessoa que protege aquela pessoa importante, e quando você está falando com, por exemplo, polícia, sempre tem alguém que fica olhando para você assim, cara crachá, né? E eu sempre notei que o tratamento era diferente. Já fui questionada mas você trabalha na Globo mesmo? Fazendo o quê? Falei, bom, boa tarde. Como eu falei com o senhor, eu sou produtora da TV Globo, vim aqui conversar e etc, etc. Muitas vezes em gravações agendadas. Olha, a gente está indo aí gravar, mandando uma equipe, uma produtora, beleza. Aí você chega na porta da pessoa, oi, tudo bem? Ué, você que veio? Sou eu. Você é da Globo? Tô, meu cinegrafista, tô aqui, o crachá. A senhora quer que eu ligue para alguém, para a senhora falar? Ah, não, porque eu estranhei. Mas estranhou o quê? Exatamente assim. Não, nada não, deixa para lá. Isso foram várias situações, assim, um sem número de situações. Então você tem que estar o tempo todo provando, né? E a nossa vida, quando você é uma pessoa preta que ascende, o tempo todo está aprovando, comprovando e reprovando tudo o tempo todo, assim. É como se a gente tivesse que mostrar o crachá o tempo todo, assim. A minha história de vida, meu aprendizado, meus colegas que estão comigo, eu chegar dentro de um carro da Globo, nada disso me livra do racismo. E isso são situações mais claras, assim, mas durante muito tempo eu fui uma das únicas jornalistas em qualquer espaço que eu chegava, de cobertura, para fazer uma produção. É aquela velha história, você chega para cobrir um evento na ABL, você vai ver pessoas negras servindo café, né? Então, para além da profissão, os espaços para onde a profissão te leva deixam muito claro onde tem preto e onde tem branco. E quando a gente fala muito, usa o termo cidade partida, né, do Zuenir Ventura, é basicamente isso, é saber olhar para uma cidade e saber onde você encontra preto e você encontra branco. Então, hoje, depois de
18 anos aí, atuando em jornalismo, eu começo a ver uma redação mais plural e a rua também mais plural, né? De a gente ver colegas ali no cafezinho, no tempo que você está esperando chegar um delegado, e você vê mais gente preta, né? E eu vejo isso com alegria e um pouquinho de dó de demorar tanto, né? Que os passos são dados, mas eles demoram a ser dados. Eu acho que o papel do jornalismo, sobretudo numa sociedade tão desigual quanto a nossa, é ser aquele que cobra, né? A gente acaba sendo quem fiscaliza. O nosso papel não é fiscalizar, a gente não é vigilância sanitária, por exemplo, está fiscalizando, mas a gente acaba tendo um papel fiscalizador. E eu acho que a gente precisa, mais do que reportar, questionar. A gente pergunta, sabe? Eu digo sempre que o meu sinal mais importante é a interrogação, não é o ponto final. Então eu preciso saber o porquê que uma pessoa preta no Leblon do lado de uma bicicleta, ela é apontada como sendo uma assaltante da sua própria bicicleta. O que está acontecendo? Eu preciso questionar por que 70% das vítimas de feminicídio são pretas. Eu preciso questionar o porquê que 80%, 90% das pessoas presas por engano, elas são negras. Então eu não posso simplesmente reportar um fato. Eu preciso questionar esse fato. Eu preciso me ligar ao meu telespectador, no caso, eu que sou telejornalista, justamente pelo viés do questionamento e fazer essa pessoa despertar, porque ela ainda não despertou, e me ligar também àquilo que a desperta. Então a gente está numa sociedade onde o racismo ele atravessa tudo, ele é uma grande lente que atravessa absolutamente todas as relações. A gente veio formado, enquanto pessoas brasileiras, numa sociedade calcada no racismo, né? Numa sociedade construída por mãos e sangue preto, que trabalharam de graça, obrigados, foram vilipendiados, estuprados, deixados à míngua, e na base desse não ganho desses escravizados, a gente construiu o que a gente entende como sociedade. Então, isso não é uma coisa que você, em 100 e poucos anos de libertação, finalização da escravidão formal, você consegue resolver. Então, você precisa estar se questionando enquanto profissional, questionando a sociedade, questionando os instrumentos que existem para que essa realidade ela recrudesça, enfim, ela se preocupe em resolver esse problema do racismo que está na base da violência urbana, está na base dos problemas de atendimento no SUS, está na base da desigualdade social, salarial, enfim, o racismo ele está presente entre nós. Então a gente precisa entender, enquanto jornalistas, que mais questionamentos precisam ser feitos, muitas vezes para além do que está aqui em primeiro plano para a gente. A importância de participar de um projeto como esse, que se preocupa em registrar histórias de vida, de profissão de pessoas pretas, ela é muito importante quando a gente olha para o apagamento da negritude, das histórias da negritude, né? Se você pensar que a pessoa preta chega no Brasil e ela perde o direito de usar seu nome, ela recebe um novo nome. Ela vira uma coisa, uma peça, né? Era assim que se chamavam os negros escravizados, peças. Ela é coisificada. Você é impedido de professar sua fé, de rezar para os seus deuses, você é impedido de fazer contatos familiares, eles misturam pessoas de diferentes etnias com o objetivo de que elas não formem, de que não se aquilombem, né? Mesmo assim acabam se aquilombando, mas o objetivo sempre foi separar e apagar, para diminuir a força e dominar. Eu, por exemplo, não sei quem foram os meus bisavós, tataravós, né? Não sei quem foram essas pessoas. Imagino que tenham sido pessoas escravizadas, que não tiveram direito também a usar seus nomes. Eu, Cristiane Martins Gomes, tenho sobrenomes portugueses, certamente de pessoas que eram os donos dos meus tataravós. Então, a nossa luta enquanto profissional antirracista, a minha luta enquanto profissional antirracista, é uma luta pelo não apagamento. É uma luta para botar luz nas histórias, nas verdades, nas dores, na cultura, na construção preta. E participar de um projeto que se preocupa em registrar, ele vai muito de encontro ao que eu acredito
como mas como parte da solução, que é você contar histórias pelo viés das pessoas que vivem, contar as histórias das pessoas pretas em primeira pessoa. Então, é com alegria e com orgulho que eu faço parte de um projeto como esse. Graças aos orixás, a Deus, a minha mãe, a minha força, consegui, através do meu trabalho, através da educação, através da resistência, através da teimosia, né, em contradizer o que estava posto para mim, consegui me apropriar de forças ancestrais para conseguir chegar aqui hoje e estar falando com vocês enquanto uma jornalista formada, que tirou a sua família da comunidade, que deu uma casa própria para a mãe, que ajudou a irmã a se formar, formou um sobrinho, e agora eu estou comprando eu digo meu primeiro apartamento, porque é o meu. Eu comprei um para minha mãe e agora estou comprando um para mim. Sou rica? Não. Jornalismo não enriquece. A maioria das pessoas, o jornalismo não enriquece. Mas o meu trabalho me dá força, me dá visão, me dá possibilidades de eu realizar o que eu quiser. Ainda que com dificuldade, porque não é fácil. Mas eu sempre fui movida pelo desejo de movimentar junto à minha família. E eu tenho muita alegria e agradeço aos meus ancestrais, aos orixás, a Deus, a minha mãe, por ter conseguido realizar isso. Posso falar uma última coisa? Pode, Carlinhos. Uma última coisa, que é muito importante. Minha mãe, quando ela se vê numa situação de abandono, de miséria, de fome, ela vai ser faxineira. E eu cresci na UERJ, eu cresci brincando de escorregar no chão que ela encerava ali, né? E um daqueles momentos que eu disse que são chave. Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Mas, enfim, um daqueles momentos que eu disse que são chave na minha vida foi quando percebi que eu estava entrando como estudante de jornalismo, pisando naquele chão que a minha mãe limpava com vassoura, com pano, mas eu estava ali para sentar numa cadeira e aprender. Isso mudou a minha vida. É isso que faz educação. É isso que fazem as cotas. Eu sempre digo isso. As cotas, elas são um motor de mudança. Mudaram a minha vida. Tenho certeza que mudaram e vão mudar a vida de muitas e muitas pessoas.